Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E no programa de hoje, contamos mais uma vez com a colaboração da nossa amiga Maria Emília com o tema Serenidade. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, aqui estou junto com vocês para levarmos um pouquinho essa nossa conversa com temas tão importantes para o nosso dia a dia. Hoje, eu trago uma reflexão sobre a questão da serenidade. Como é importante mantermos a serenidade. E o que significa a verdadeira serenidade, né? É justamente trabalhar dentro de nós a paz, o equilíbrio, a calma que nós precisamos fazer crescer na nossa consciência, no nosso entendimento, para lidarmos com as situações difíceis. Nós vivemos em períodos críticos. Estamos vivendo assim situações bastante complicadas, vamos dizer, trabalhosas, para todos nós. São situações que estão sendo dadas para toda a humanidade justamente para fazer com que a gente possa refletir. Será que eu estou seguindo certo a minha caminhada? Como é que eu estou agindo? Como é que foi o meu dia? Fazemos essas reflexões todos os dias? Pergunto a vocês. Nosso irmão Santo Agostinho, ele já nos diz claramente que ele aprendeu muito com a vida e ele se melhorar interiormente, fazendo essas reflexões todos os dias. Ou seja, antes de dormir, ele sempre analisava como é que tinha sido o dia dele. Como é que será que ele agiu com as pessoas? Se ele tinha sido áspero, se ele tinha deixado de ajudar alguém que necessitou e ele virou as costas, se ele realmente agrediu com palavras alguém por perder a paciência, e ele pensava, como é que as pessoas me veem? Eu sempre falo muito dos outros, mas como é que as pessoas me veem? Essa reflexão, meus irmãos, é uma reflexão que precisamos fazer todos os dias. Como eu estou sendo visto pelo meu próximo? E como eu estou me sentindo, como eu estou sendo diariamente aproveitando a minha caminhada. Então, o trabalhar as dificuldades é um trabalho incessante. Não é uma questão de segundos. É uma questão de muita análise, de muita profundidade a cada passo que vamos dar. Buscar o meu melhor entendimento para as situações difíceis não é uma coisa tão simples. São reflexões em cima de reflexões que precisamos fazer. E nós estamos passando momentos que estão pedindo isso de nós. Estamos vendo tantas situações difíceis acontecerem com os nossos irmãos de outros municípios. Mas nós precisamos entender que Jesus, no meio de tanta tribulação, ele trouxe a paz, ele trouxe a calma, ele trouxe a serenidade. E ele justamente nos pede para que a gente faça um esforço incessante dentro de nós, para que também possamos fazer isso junto aos nossos irmãos. Nós precisamos criar atitudes e trabalhar assuntos no nosso dia a dia
que preservam o equilíbrio e que preserve também a serenidade entre todos. A gente pensa que não, mas nós somos responsáveis pelo que vamos levar ao nosso próximo. Nós somos responsáveis por tudo que vamos colocar ao nosso redor. Minhas atitudes, se elas forem indevidas, elas vão afetar não só a mim, mas elas afetarão a todos que estão ao meu redor. Se eu não estiver me cuidando, não só eu estarei sendo prejudicada, mas todos os outros ao meu redor também serão prejudicados. Por isso, que todas as atitudes que tenhamos, todos os assuntos que vamos abordar, nós precisamos sempre lembrar: isso é devido? Será favorável para todos? Será que eu vou prejudicar mais ainda as situações que estão acontecendo? É sempre essas análises, em todas as nossas ações nós temos que ter. Eu me lembro muito bem, minha avó. Os nossos antepassados eram muito sábios quando eles diziam: pense 3 vezes antes de falar. Pense 3 vezes antes de agir. Nada mais é do que você refletir no que você vai fazer. Qual atitude você vai ter? Qual é o pensamento que está passando na sua cabeça? E que sentimento você está fazendo brotar dentro de si? Tudo isso é um conjunto, meus queridos. É um conjunto de situações que nós podemos muitas vezes ajudar a melhorar uma grave situação, como nós também, se fizermos o contrário, nós prejudicaremos mais ainda, colocaremos mais fogo, assim como se diz, fogo na lenha, justamente para piorar as situações. Todo mal, ele tem uma necessidade de aprendizado para nós. Hoje nós vemos muitas situações em nome de tragédias, que na verdade nós temos que sempre trabalhar dentro de nós confiança muito grande no Pai, porque nada sucede sem permissão da divina providência. Nada. Como nós já ouvimos várias vezes, nenhuma folha cai da árvore se o Pai assim não quiser. Então, todas essas situações, todas essas movimentações que estão acontecendo a nível de natureza, a nível de pandemia, há tantas outras, no mundo inteiro, tudo isso é para que possamos analisar como a nossa caminhada está sendo feita. E nós, sabendo que nada acontece sem a permissão do Pai, nós precisamos cooperar da melhor forma possível. Ou seja, o que estamos fazendo? Qual a nossa parte nisso tudo? Se nós não temos condições de ir até os locais para auxiliar, porque muitas vezes somos impedidos disso, mas existem outras maneiras, nós já sabemos, temos consciência disso, que o nosso pensamento tem uma energia muito grande. A partir do momento que pensamos, essa energia ela é elevada. Nosso Pai, ele está atento a isso. Nosso irmão maior, Jesus, ele está atento a isso. E eles percebem claramente as nossas intenções. Quando eu estou em oração para o meu próximo, seja ele onde estiver, essa minha intenção de coração, ela é levada até ele. Isso é uma forma de cooperação com a providência divina. Fazer o nosso melhor, ao mesmo tempo que estamos trabalhando o nosso íntimo em prol do nosso irmão, eu estou trabalhando dentro de mim a serenidade,
a paz, a confiança que eu preciso ter em Deus. Ter calma nas situações mais difíceis é o nosso grande aprendizado. Porque quando nós fazemos o contrário, quando nós realmente, em vez de trabalhar a calma, nós vamos trabalhar o desespero, nós vamos trabalhar a angústia, nós não temos ideia das forças negativas que esses sentimentos atuam. A gente não tem ideia o quanto que pensamentos negativos nesse sentido nós jogamos na atmosfera. E ao jogar na atmosfera, nós não estaremos ajudando nem a nós mesmos, nem a ninguém. Por isso precisamos, diariamente, filtrar tudo que nos chega. Precisamos ter uma grande vigilância nas informações que recebemos. Precisamos ter o cuidado de não entrar em vibrações contrárias, porque nós estamos envoltos de energias muito sérias, negativas. Energias essas que estão na hora que a gente liga uma televisão, na hora que nós vamos conversar com o vizinho, na hora que nós vamos conversar com a família. Muitas vezes nós estamos envoltos dessas energias. E nós temos que fazer esse grande frear mesmo, né? Esse cuidado que temos que ter para não entrarmos nessas vibrações. Aprendermos a lidar no meio de tantas dificuldades, a trabalhar essa paz interna. Porque se eu não trabalho essa paz interna, como é que eu posso querer a paz ao meu redor? Como é que eu posso querer a paz do mundo se essa paz não começar em mim? Então a gente tem que pensar que todo o primeiro passo é nosso. Para que a gente possa ter um resultado, o primeiro passo é nosso. Por isso que nós temos uma grande responsabilidade com o que pensamos, com o que sentimos, de acordo com o que pensamos, que sentimos, com as nossas ações. Nós temos que ter muito cuidado para que a gente seja um instrumento de Jesus para levar as ações do bem, para que a gente possa, no meio de um caos, trazer a paz, trazer a serenidade, trazer a tranquilidade para todos. Porque se eu aguçar mais o desespero, o resultado vai ser muito pior. Se cada um pensasse dessa forma, muitas situações já poderiam estar melhores na caminhada da humanidade. Mas, infelizmente, nós ainda temos muitos irmãos que se tornam tão egoístas, pensando somente em si, e se esquecem que fazem parte de um todo. Nós somos individuais, mas nós fazemos parte dessa grande humanidade de nosso Pai. E se eu tenho uma ação errada, eu não vou só me prejudicar, também prejudicarei aos meus irmãos. A gente vê um exemplo claro que nós já tivemos tantas vezes no decorrer da humanidade. São as guerras. Por uma questão de poderio, por uma questão de querer ter mais, né, de mandar, os homens não raciocinam que não só eles serão prejudicados, muitos de seus países morrerão, como eles também prejudicarão todo o planeta. Porque pelo ar serão levadas doenças, serão levadas muitas situações difíceis e que às vezes lugares distantes poderão ser afetados. Isso mostra o quanto todos nós estamos ligados. Nós estamos ligados uns aos outros. E o trabalho no bem, sempre, as nossas atitudes para afastar qualquer influência que seja desnecessária à sustentação da paz, que assim a gente faça.
buscar a paz ao mundo. Quem é que não quer? Eu sonho com isso, eu oro por isso todos os dias. Só que eu percebo o quanto eu preciso fazer algo. Eu preciso trabalhar a paz no meu dia a dia. Eu preciso trabalhar a paz entre a minha família. Eu preciso trabalhar a paz com os meus irmãos. Enfim, eu preciso, como eu já disse, dar o primeiro passo. Eu não tenho que esperar por ninguém. Eu preciso agir. Como é dito no Evangelho, o escândalo muitas vezes é necessário. É necessário para que venha à tona situações importantes para que elas não continuem a acontecer. Mas, como nos disse Jesus, ai de quem faça o escândalo. Nós temos que ter o cuidado, o discernimento das nossas atitudes com tudo que vamos receber. Por exemplo, se ouvirmos algum apontamento desagradável a respeito de alguém, nós temos que ter discernimento para não sermos o transmissor da mensagem. Nós temos que ter o cuidado e precisamos apagar. Nós temos que ser verdadeiros extintores para apagar comentários infelizes. Não podemos alimentar tudo aquilo que foge ao trabalho da paz. É a mesma coisa que se um amigo, chega para a gente e começa a fazer queixa de um parente, trazendo situações muitas vezes bem complicadas, não somos nós que temos que ir até o parente e levar como sendo fofoca. Nós estamos simplesmente agravando uma guerra familiar. E nós não temos papel para fazer isso, nós não podemos. Como irmãos, e principalmente sempre seguindo os exemplos do Mestre Jesus, nós precisamos trabalhar a harmonia. Se a gente vê uma situação de uma família que está em completo atrito, se nós pudermos auxiliar, vamos auxiliar. Vamos auxiliar para que haja uma comunhão. Porque, principalmente nos laços familiares, nós não nascemos naquela família à toa. Nós formamos laços importantes espirituais. Muitas vezes, quase que sempre, temos dificuldades nas famílias. Mas são dificuldades que precisamos trabalhar. Não estamos juntos, não viemos habitar o mesmo lar por acaso. Viemos com o objetivo de aprendizado da união fraternal. Então, por isso, se nós não podemos alimentar desabafos, indevidos que às vezes fazem para nós, quando nós temos que justamente mostrar o que aquela pessoa precisa fazer para tentar o diálogo, para tentar a confraternização tão importante, a paz que uma família precisa ter. Também nós temos que ter muito cuidado para a gente se proteger, de boatos venenosos. E muitas vezes, descuidos da nossa parte, a gente vai e propaga. A gente leva adiante uma notícia, a gente vai fomentar aquela situação. E isso não é bom. Nós temos que aprender a ouvir as situações, buscar o esquecimento delas e, dependendo do que seja, precisamos entrar em harmonia, em comunhão com o nosso Mestre Jesus, em comunhão com o nosso Pai, através das orações, pedindo para que aquelas mentes que criaram aqueles boatos, para que aquelas mentes que criaram situações tão absurdas,
que elas sejam envolvidas, que elas possam sentir a mão divina sobre elas, que elas possam sentir o quanto elas estão se enganando, que elas estão se iludindo e que elas possam perceber antes que seja tarde, fazer a mudança necessária para um caminhar melhor, trazer a paz dentro de si. É essa grande conquista de todos nós, né? Trazer essa paz, trazer esse amor dentro de cada um de nós. Muitas vezes, nós também exageramos nos nossos próprios problemas e temos o costume de difundi-los, levar adiante dando impressões exageradas de situações tão negativas. Nós não percebemos que essas atitudes errôneas, elas só vão nos prejudicar, como elas também vão prejudicar a outras pessoas. A palavra, ela tem uma força muito grande. Todo envolvimento que levamos através da palavra, até a palavra, ela pode convencer muita gente. Só que uma coisa que não podemos esquecer, que os nossos exemplos, aquilo que fazemos verdadeiramente, ele sim, o exemplo, ele vai arrastar. Muitos irmãos ao meu redor, observando minhas atitudes, vão muitas vezes querer fazer o mesmo. Então o exemplo, ele arrasta. As palavras, elas podem convencer, mas os exemplos arrastam. E por isso nós temos que sempre ter o cuidado. Nossos problemas não são os maiores do mundo. É só a gente olhar para trás. Quantos irmãos em sofrimento piores? Como nós temos que agradecer todos os dias, em primeiro lugar, a bênção da vida. Em segundo, a bênção de um lar. A bênção de termos condições, no pouco de poder se alimentar, no pouco de poder se agasalhar, no pouco de ter aonde dormir. Nós temos que agradecer o tempo todo. Muitas vezes queremos situações exageradas que não fazem parte da nossa caminhada. Deus, nosso Pai, Ele sabe exatamente o que cada um precisa, o que é necessário para a nossa vida. E é isso que nós temos, trazendo inclusive a paz dentro de nós, nos dá discernimento disso, de colocar na balança o que é necessário para mim. Será que a forma como eu estou agindo na minha vida, eu estou fazendo mais do que devo? Eu estou exagerando? Eu estou trazendo situações supérfluas para a minha vida? E eu preciso trabalhar o básico, trabalhar o que é necessário, o suficiente para que eu possa ter uma vida digna, para que eu possa honrar todos os ensinamentos do Mestre, me ajudando na minha melhoria como espírito. Eu preciso realmente ter muito cuidado com certos pensamentos que às vezes a gente tem de achar que vai acontecer alguma calamidade. Quem somos nós para profetizar isso? Nós precisamos colocar o nosso pé no chão. Se algo vem em nossa mente, oremos ao Pai. Entreguemos em suas mãos, porque só Ele sabe exatamente o que está e o que poderá acontecer. Nós precisamos, qualquer pressentimento que a gente tenha de algum sonho, nós precisamos silenciar e orar pela paz do que de repente aqueles que estejam incluídos no sonho que eu tive. Porque somente a espiritualidade maior, somente Deus, somente Jesus e todos os irmãos de luz, só eles podem permitir se algo necessite acontecer. Então nós precisamos sempre trabalhar muito essa confiança. Não coloquemos pensamentos indevidos na nossa mente. Não entremos no pânico
como, por exemplo, na atualidade, já conclamando uma guerra, achando que essa guerra vai acontecer, achando que realmente tudo está perdido. Nós precisamos cada vez mais trabalhar essa confiança em Deus. Nós precisamos acreditar que nós não estamos aqui por acaso, que nós não estamos nessa família que nos foi dada por acaso. Vamos perceber que em muitas situações difíceis da vida, a serenidade do nosso próximo depende exclusivamente de nós. Manter a serenidade, manter a paz, manter esse equilíbrio, tudo isso que estamos conversando hoje, esse passo, essa atitude, ela precisa ser nossa. Primeiro passo, porque tudo nós vamos refletir no nosso próximo. Então, lembrando o que nós conversamos hoje, tudo o que acontece no mundo depende de cada um de nós. Tudo o que acontece na minha caminhada depende exclusivamente de mim. Eu sou responsável pelo meu dia a dia. Eu sou responsável de eu poder acordar amanhã e ser grato a Deus, acordar com alegria, feliz da vida por mais um dia que eu estou recebendo de bênção. Eu sou responsável pela atitude que eu terei no meu trabalho, pela atitude que eu terei dentro do meu lar. Eu serei responsável por todas as ações que eu fizer, por todas as ações do bem que eu procurar cada vez mais trabalhar dentro de mim, buscando essa confiança, essa paz infinita que Jesus nos traz. Ele está sempre nos dizendo: eu estarei sempre com vocês. E Ele está sempre junto conosco. A cada dia, a cada momento, Jesus está nos observando. Em nome do Pai, Ele está diretamente junto conosco. E Ele nos dá a força espiritual que tanto pedimos, que tanto necessitamos diariamente. Por isso, meus irmãos, manter a serenidade nos dias de hoje, eu sei que não é tão simples, mas é um trabalho incessante, é um esforço enorme que precisamos fazer dentro de nós. Porque, infelizmente, a primeira coisa que vem nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos é o negativo. Por isso, quando vigiamos o que pensamos e quando vigiamos o que sentimos, nós temos condições de trabalhar o bem, o positivo, em primeiro lugar. Não vamos dar asas às situações nocivas. Não vamos dar asas a tudo aquilo que venha contra a paz de dentro de nós. Não vamos semear discórdia. Vamos sempre semear o bem, a tranquilidade. Vamos ajudar com muita firmeza os nossos irmãos a superar as dificuldades. Todos nós passamos e passaremos por dificuldades. E como será bom se um dia chegar até nós algo a acontecer e que a gente tenha alguém do nosso lado para me dar força, para que eu tenha condições de levar adiante com tranquilidade, com muita calma, superando e seguindo em frente a minha caminhada. Como eu quero que isso aconteça? Como eu quero que aconteça de eu ter alguém me dando esse suporte.
E por isso que precisamos trabalhar isso diariamente. Pensamentos no bem, pensamentos positivos, pensamentos na paz. E assim vamos manter a serenidade dentro dos nossos corações. Vamos trabalhar a calma nas nossas vidas. O dia com a paz é a melhor bênção que podemos receber. Então, meus queridos irmãos, desejo muita paz no coração de vocês. Que a serenidade possa bater a porta de todos. Que possamos realmente trabalhar esse nosso equilíbrio interior e levarmos adiante, nessa linda caminhada de Deus, o nosso melhor. Um grande beijo no coração. Fiquem em paz. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.